12 profetas, Malaquias, viveu à altura de seu nome, que significa meu mensageiro. Sabemos pouco sobre esse profeta, que viveu em meados do 5º século antes da Era Comum. À base de sua profecia, no entanto, sabemos que ele era um corajoso porta-voz que repreendeu o povo de Deus por seus pecados e sua hipocrisia. As condições descritas por Malaquias são bem similares às retratadas por Neemias, que provavelmente era um contemporâneo de Malaquias. Por que a mensagem de Malaquias era tão necessária? O zelo e o entusiasmo que os profetas Zacarias e Ageu haviam estimulado décadas antes haviam desaparecido. A espiritualidade dos judeus estava num nível muito baixo. Malaquias falou corajosamente contra sacerdotes arrogantes e hipócritas e criticou as pessoas pela falta de fervor na adoração e os sacrifícios que ofereciam. No entanto, assim como a palavra de Deus garante uma perspectiva brilhante para o futuro, Malaquias predisse a vinda do precursor do Messias, João Batista, e depois do próprio Cristo. A mensagem de Malaquias encerra as escrituras hebraicas num tom positivo, prometendo que o sol da justiça brilhará para quem teme o nome de Deus. Malaquias 4, 2, 5 e 6. Parágrafo 22. Pergunta: o que você acha da personalidade e das mensagens dos 12 profetas? Pode-se ver que os homens que escreveram os últimos 12 livros das escrituras hebraicas tinham fé e convicção. Seu exemplo e suas mensagens podem nos ensinar lições valiosas enquanto aguardamos ansiosamente o dia de Jeová. 2 Pedro 3:10. Veja agora como essas mensagens proféticas podem influir no seu futuro eterno. Pontos que poderá usar. Como no caso de Sofonias, que influência os servos de Deus podem exercer sobre outros? Por que a mensagem de Abacuque é aplicável em especial nos nossos dias? 2 Pedro 3:12. De que modo o valor que Jeová dá aos humildes é exemplificado no caso de alguns profetas? Salmo 113, 1, 6 e 7 e Isaías 57, 15. Capítulo 3. O dia de Jeová, um assunto vital. Parágrafos 1 e 2. Pergunta A. Que assunto vital todos os 12 profetas destacaram? Pergunta B. Que menção direta ao dia de Jeová fizeram alguns dos 12 profetas? Está próximo o grande dia de Jeová. Está próximo e se apressa muitíssimo. Sofonias 1:14. Vez após vez, os profetas de Deus alertaram sobre o iminente dia de Jeová. Em geral, eles destacaram como a aproximação desse dia devia influir no cotidiano das pessoas, na sua moral e na sua conduta. Suas proclamações tinham sempre o tom de urgência. Se você tivesse ouvido pessoalmente essas mensagens, como teria reagido? Ao ler os 12 profetas, verá que todos eles, direta ou indiretamente, falaram do dia de Jeová. A nota diz: tanto Isaías, contemporâneo do primeiro grupo desses 12 profetas, como Ezequiel, contemporâneo do segundo grupo, também alertaram a respeito do dia de Jeová. Ouça o capítulo 2 deste livro, parágrafos 4 a 6. Fim da nota. Assim, antes de considerar nos próximos capítulos as valiosas informações transmitidas por esses profetas, pense neste assunto recorrente: o dia de Jeová. 6 dos profetas usaram essa mesma expressão ou termos similares. Joel descreveu vividamente o grande e atemorizante dia de Jeová. Joel 2, 30 a 32. Amós disse aos israelitas que se aprontassem para se encontrar com o Deus deles, pois o dia de Jeová seria um dia de escuridão. Amós 4:12. Mais tarde, Sofonias falou as palavras citadas no parágrafo 1. E pouco antes da destruição de Jerusalém, Obadias alertou: está próximo o dia de Jeová contra todas as nações. Obadias 15. Parágrafo 3. Pergunta: por que se pode dizer que os profetas enviados depois do exílio falaram a respeito do dia de Jeová?
Você verá também que 2 profetas enviados aos judeus depois da volta do exílio usaram expressões similares. Zacarias falou do dia em que todas as nações que atacassem Jerusalém seriam aniquiladas. Descreveu vividamente o que aconteceria no dia conhecido como pertencente a Jeová. Zacarias 14:7. E Malaquias alertou o povo de Deus sobre a vinda do grande e atemorizante dia de Jeová. Malaquias 4:1-5. Parágrafo 4. Pergunta: que referência ao dia de Jeová fizeram alguns dos 12 profetas? Embora não usassem a expressão dia de Jeová, os outros profetas do grupo dos 12 se referiram a esse dia. Oséias falou do acerto de contas de Jeová com Israel e mais tarde com Judá. Muitas dessas mensagens se relacionavam com o que Jeová fez lá naqueles dias. Por exemplo, Jonas proclamou a condenação divina contra Nínive, e Miqueias descreveu o que aconteceria quando Deus agisse contra os rebeldes. Naum prometeu que Jeová se vingaria de seus inimigos. Abacuque clamou por justiça e descreveu o dia da aflição. Abacuque 3:16. Algumas mensagens nesses livros apontaram definitivamente para coisas que aconteceriam com os cristãos verdadeiros. Por exemplo, Ageu, um dos profetas pós-exílicos, predisse o tremor das nações. O apóstolo Paulo citou as palavras de Ageu 2:6 para exortar os cristãos a estar numa condição aprovada quando Deus remover o simbólico céu perverso. O dia de Jeová, o que é? Parágrafos 5 e 6. Pergunta: de acordo com os profetas, como será o dia de Jeová? Você tem bons motivos para indagar como será o dia de Jeová. Talvez se pergunte: será que o dia de Jeová influi no meu modo de vida hoje e no meu futuro? Conforme indicado pelos profetas, o dia de Jeová será um período em que ele agirá para executar o julgamento contra seus inimigos. Será um dia de batalha. É provável que nesse dia atemorizante ocorram fenômenos celestiais. Mesmo o sol e a lua hão de ficar escuros, e as próprias estrelas recolherão realmente a sua claridade. Joel 3:15. O que acontecerá na terra onde vivemos? Miqueias declarou: debaixo de Jeová terão de derreter-se os montes, e as próprias baixadas se partirão qual cera por causa do fogo, quais águas que se precipitam por um lugar escarpado. Miqueias 1:4. Essas palavras talvez sejam simbólicas, mas podemos concluir delas que os atos de Deus causarão efeitos desastrosos na terra e em seus habitantes. Não em todos os humanos, porém. Os mesmos profetas indicaram muitas bênçãos para os que buscam o que é bom e que, portanto, continuarão vivos. Amós 5:14. Outros dos 12 profetas também pintaram quadros vívidos do dia de Jeová. Abacuque retratou dramaticamente como Jeová despedaçará as montanhas eternas e esmagará os morros de duração indefinida, símbolos apropriados de organizações humanas aparentemente eternas. Abacuque 3:6-12. De fato, o dia de Jeová será dia de fúria, dia de aflição e de angústia, dia de tempestade e de desolação, dia de escuridão e de trevas, dia de nuvens e de densas trevas. Sofonias 1:14-17. Parágrafo 7. Pergunta: que flagelo é predito e como talvez venha a se cumprir? Imagine o flagelo que sofrerão os que lutam contra Deus. Haverá apodrecimento da carne enquanto a pessoa estiver de pé, e os próprios olhos da pessoa apodrecerão nas suas órbitas, e a própria língua apodrecerá na boca da pessoa. Zacarias 14:12. Quer essa visão se cumpra literalmente, quer não, pode-se ver que é um prenúncio de tragédia para muitos. Mesmo que não seja de modo literal, as línguas dos inimigos de Deus apodrecerão no sentido de que sua linguagem desafiadora será silenciada. E qualquer plano de agir unidamente contra o povo de Deus será frustrado. Por que um Deus amoroso agirá? Parágrafos 8 e 9. Pergunta A. Para entender por que Jeová agirá contra os maus, o que você deve levar em conta? Pergunta B.
De que importância é a lealdade na sua vida diária em vista da ação que Jeová vai tomar? Talvez já tenha ouvido a pergunta: como pode um Deus amoroso provocar tal tragédia contra seus inimigos? Será que ele precisa mesmo causar devastação na terra? Não disse Jesus que devemos amar até mesmo os inimigos, provando assim que somos filhos do Pai no céu? Em resposta, lembre-se de como começaram os problemas da humanidade. Deus criou o primeiro casal humano à sua imagem e semelhança. Eles eram perfeitos. No entanto, introduziram o pecado e a morte na família humana e, consequentemente, na nossa vida. Apoiaram Satanás, o diabo, na questão de quem tem o direito supremo de governar a humanidade. Ao longo dos séculos, Satanás tem tentado provar que os humanos deixarão de servir a Jeová caso sejam induzidos a fazer isso. Você sabe que Satanás tem falhado. Jesus Cristo e muitos outros servos de Jeová foram íntegros a Deus e mostraram que o serviam por amor. Você, sem dúvida, poderia citar o nome de muitos que nos dias de hoje servem a Deus lealmente. Além do mais, você está envolvido nessa questão que culminará na eliminação, por parte de Jeová, de toda a perversidade. Por exemplo, ao ler esses 12 livros, notará que alguns dos profetas chamaram a atenção ao estilo de vida luxuoso de pessoas que negligenciavam a adoração de Jeová. Eles exortaram o povo de Deus a fixar o coração nos seus caminhos e a transformar suas vidas. De fato, mostraram às pessoas como deviam viver. As que aceitaram essa exortação mostraram que seu soberano era Jeová, provando desse modo que Satanás é mentiroso. Jeová será leal a pessoas assim, quando aniquilar seus inimigos. Parágrafo 10. Pergunta: por que as coisas que Miqueias observou deram mais um motivo para Jeová agir? Há ainda outro motivo para Deus agir. Volte sua atenção para o 8º século antes da Era Comum, quando Miqueias profetizou em Judá. Falando como se ele fosse a nação, Miqueias comparou a situação a um vinhedo ou a um pomar depois da colheita. Não restava mais nenhuma uva e nenhum figo. Era assim na sociedade judaica, onde praticamente não havia pessoa correta. Os israelitas caçavam seus concidadãos, ficando de tocaia para derramar sangue. Seus líderes e juízes visavam lucros egoístas. Se você presenciasse uma situação dessas, como reagiria? Provavelmente sentiria pena das vítimas inocentes. Quanto mais Jeová se compadece. Hoje, ele examina a humanidade. O que você acha que ele encontra? Opressores exploram maldosamente e atacam com violência seus semelhantes. Os leais são poucos em comparação com a população mundial. Mas não é preciso se desesperar. Por amor às vítimas, Jeová fará justiça. Parágrafo 11. Pergunta A. O que o dia de Jeová significará para os que o temem? Pergunta B. Que efeito o alerta de Jonas teve sobre os ninivitas? Obviamente, o dia de Jeová significará destruição para seus inimigos e libertação para os que o temem e servem. Miqueias predisse que nações afluiriam ao monte da casa de Jeová, resultando em paz e união mundial. Será que lá no passado o fato de os profetas proclamarem o dia de Jeová influiu na vida das pessoas? Sim, em algumas. Lembre-se de que, quando Jonas proclamou uma condenação contra Nínive, os violentos e perversos habitantes daquela cidade começaram a depositar fé em Deus e recuaram de seu mau caminho. Por isso, naquela ocasião, Jeová não lhes causou nenhuma calamidade. Jonas 3, 5 e 10. A mensagem sobre o iminente dia da execução do julgamento de Jeová, de fato, influiu na vida dos ninivitas.